Eu sou Virgílio Medeiros, da Sociedade Espírita Joana de Ângeles, e você está no canal Seja BH, Reflexões Espíritas para a Nova Era. Hoje vamos abordar a maternidade e a educação à luz da doutrina espírita. Iremos, assim, homenagear as mães nesse mês de maio. As mães são consideradas os anjos enviados por Deus para que possam orientar seus filhos na direção da divindade. E certamente as mães têm um papel muito especial na educação. A Unesco considera que a educação infantil é de suma importância para a formação do cidadão na Terra. Essa educação infantil de 0 a 6 anos, ela constitui para a Unesco o investimento que uma nação pode fazer com melhor retorno social. Uma criança alfabetizada possui um nível de qualidade moral, intelectual e de formação muito superior às demais crianças. A oportunidade da escola é essencial na formação dos cidadãos. Se você conseguir conquistar a criança e colocá-la na educação infantil, este investimento será um dos melhores investimentos que a sociedade pode fazer junto aos seus cidadãos. A educação infantil faz com que a criança permaneça na escola, ela também vai ter um desempenho superior no seu trabalho, na sua formação, na sua dedicação, no respeito com os seus pares e com isso promovendo uma formação de uma sociedade mais justa. A Unesco elegeu 4 elementos da educação na educação infantil. O primeiro item que a Unesco promove com a educação infantil é o aprender a conhecer. Esse aprender a conhecer é exatamente o desenvolvimento do conhecimento junto à criança. Depois, o aprender a viver junto, quando ela começa a compartilhar com as outras crianças a sua forma de ver o mundo e a sua forma de se sociabilizar junto a essas outras crianças. Depois, a Unesco aponta que a criança deve aprender a fazer, exatamente a execução do conhecimento que ela adquiriu. E, finalmente, ela deve aprender a ser, identificar-se como indivíduo, como pessoa que vai se portar na sociedade. Essa educação é chamada educação formal. Ela é de suma importância, porém, essa educação não é suficiente. Então, onde está a chave para essa educação especial que irá se implantar na Terra? Allan Kardec pergunta aos espíritos na questão de número 685. E o Espírito de Verdade responde: não é a educação formal, intelectual, mas sim a educação moral. Ah, sim, então devemos ter as facetas da educação formal ou intelectual, mas também a formação moral da criatura. A doutrina espírita diz que a educação é a formação de hábitos. Então, para que a gente possa educar alguém, devemos fazer com que a gente possa criar novos hábitos para essas pessoas. Nós sabemos na nossa vida cotidiana que a mãe exerce esse papel fundamental nos primeiros anos de vida da criança. É ela que leva a criança na escola, a incentiva e a acompanha.
enquanto o pai, como provedor dos recursos da casa, normalmente não está muito presente na educação dos filhos. Se bem que essas coisas, estão sempre de forma dinâmica mudando no mundo. Kardec perguntou aos espíritos na questão número 821. E ele perguntou se à mulher está reservada uma tarefa tão grande quanto aos homens, em relação à nossa sociedade. E os espíritos responderam que o trabalho da mulher, o exercício da mulher na sociedade é até mais importante do que o homem. Por quê? Porque é ela que lhe dá as primeiras noções de vida nesse estágio inicial da sua existência. Então, a mulher tem, sim, um papel fundamental na educação das crianças. Nós sabemos que a criança é o espírito que está agora voltando à Terra para a sua nova oportunidade de progresso. Mas de onde vem esse espírito? No mundo espiritual, os espíritos se reúnem em grupos por sua afeição, pela afinidade dos seus gostos, pelos seus talentos, pelas suas dificuldades. E com isso esses grupos formam verdadeiras famílias no mundo espiritual. No capítulo 4, item 18 do Evangelho, ele fala que esses grupos, então, agora aproveitam e vêm à Terra para que possam juntos desenvolverem as suas aptidões. E aí formam aqui na Terra as famílias consanguíneas. Depois de viverem aqui nessa família, retornam ao mundo espiritual. É como se eles estivessem fazendo uma viagem para cá e depois se encontram do lado de lá, como um retorno desta viagem. Já que a criança traz consigo todo esse patrimônio espiritual que ela adquiriu ao longo das suas reencarnações, será que os pais têm alguma influência na sua educação e na sua formação a cada retorno aqui na Terra? E os espíritos respondem a Kardec na questão 208, dizendo que os pais influenciam grandemente na formação dessas crianças e desses novos seres que virão habitar a Terra. Mas de que forma esses pais podem, então, imprimir nos seus filhos novos hábitos, novos mapas de comportamento? E os espíritos explicam que é exatamente na ocasião da infância. E é nesse período infantil onde a criança é mais maleável. O seu espírito ainda não está completamente ambientado ao corpo terrestre e com isso existe a grande oportunidade dos pais imprimirem nas suas consciências novos hábitos e assim prepará-los para a vida. No Livro dos Espíritos, na questão 685, Allan Kardec pergunta aos espíritos a importância da educação. E os espíritos respondem que a educação, não a educação formal, como nós já dizemos, mas a educação moral é essencial para a formação do novo espírito reencarnante. Essa educação, Kardec salienta que é a educação moral, a educação de formar caracteres, formar um caráter na personalidade nova que essa criança apresenta. Sempre, claro, educando-a, melhorando as suas qualidades e diminuindo as suas dificuldades, os seus defeitos, que todos nós temos. Esse mecanismo de educação é primordial para que no futuro, quando as crianças cresçam, elas possam ter esse mapa de comportamento
ou uma resposta melhor do que elas tinham quando estavam, antes de se reencarnar. Na questão 917, Allan Kardec diz que o mal deve ser cortado pela raiz. E o mal, considerando o maior mal da humanidade, que é o orgulho e o egoísmo, esses males da humanidade devem ser cortados pela raiz. Então, a fase infantil, quando nós educamos a criança, ela deve se valer exatamente dos valores que possam modificar o egoísmo e o orgulho das criaturas. Então, nós vamos ensinar as crianças a compartilhar, a compreender, a viver socialmente equilibradas, e com isto elas futuramente serão cidadãos mais e melhores, entendidos, compreendidos e amados na nossa sociedade. O homem deseja ser feliz na Terra, e isso é natural, todos nós desejamos ser felizes na Terra, mas enquanto não melhorarmos a nossa forma de ver o outro, essa felicidade não logrará termo aqui na Terra. A felicidade e a convivência social devem ser pautadas no amor e na confiança. Mas, se através dos nossos atos egoístas e também de natureza do orgulho, do nosso orgulho, se esses atos começam a criar entre nós inimizades, ódio, dissensões, quebra de confiança e quebra da nossa segurança uns com os outros, então a felicidade não vai se implantar na Terra. Por isso, os primeiros defeitos que a gente deve combater dentro de nós e naqueles que nós recebemos de Deus para educar são exatamente o problema do egoísmo e o problema do orgulho. Voltando então à pergunta 385, Kardec pergunta que em determinada fase da criação dos nossos filhos, nós percebemos que de alguma forma ele se mostra diferente, principalmente na passagem da adolescência. E pergunta aos espíritos a que se deve essa mudança repentina do caráter da criatura. E os espíritos respondem que é o momento depois da adolescência que o espírito assume a sua própria personalidade. Então agora nós vemos o somatório dos mapas de comportamento que nós recebemos na infância e na pré-adolescência, e agora na adolescência, nessa passagem mais difícil das criaturas, é que existe o confronto dos valores que a gente já tinha como espírito e dos novos valores que agora amealhamos com a educação. E é nesta hora que fazemos a balança ou o balanço dessas expectativas e podemos agora julgar qual a melhor atitude tomar. Fazer o bem, realizar o que realmente nós precisamos realizar na Terra, a nossa tarefa, as nossas responsabilidades e, acima de tudo, amar uns aos outros. Então, como vemos, os desígnios de Deus são bastante inteligentes. A gente antes não conhecia esse mecanismo da educação e as suas fontes para que a gente pudesse mudar as criaturas para melhor. Então, Kardec salienta no seu comentário na pergunta 685 e diz: a infância tem outras utilidades. Os espíritos entram na vida corporal, se aperfeiçoam e, além disso, essa delicadeza infantil faz com que nós, os pais e as mães, vamos cobrir as crianças de amor, de afeição, e com isto ela toma uma carga muito grande de amor, amizade, de afeição, e esses valores passam a fazer parte da sua vida. Nós temos uma missão
que é uma missão sagrada, que é a missão da educação dos nossos filhos. E principalmente a educação da primeira infância, da pré-adolescência, porque depois já será mais complexo a educação transformadora. Aproveitemos então essa primeira fase, essa primeira parte da reencarnação dos nossos filhos, porque ela será muito importante para o futuro deles. No Evangelho, os Espíritos falam então do nosso papel de educadores e que deveremos usar o amor. E para não perder, todo o valor das palavras que estão no Evangelho, nós vamos ler um trecho, se vocês nos permitem. Se tendes o amor, possuis tudo o que de há mais desejável na terra. Possuis preciosíssima pérola que nem os acontecimentos, nem as maldades dos que vos odeiam e perseguem poderão arrebatar. Se tendes amor, tereis colocado o vosso tesouro lá onde os vermes e a ferrugem não consomem. E vereis apagar-se da vossa alma tudo o que seja capaz de compuscar-lhe a pureza. Sentireis diminuir dia a dia o peso da matéria, e qual pássaro que adeja os ares e já não se lembra da terra, subireis continuamente, subireis sempre, até que a vossa alma, enebriada, se farte do seu elemento de vida no seio do Senhor. Emmanuel escreveu: honrarás o teu pai e tua mãe. A lei determina. Não te esqueças, porém, de que o teu pai é o companheiro generoso que te descerrou o caminho para a romagem terrestre. Mas a tua mãe é o teu gênio tutelar que te acompanha os passos em toda a vida, a iluminar-te o coração por dentro com a bondade e a perseverança da luz de uma estrela. Assim, homenageamos a todas as mães e agradecemos de coração o esforço que ela fez e faz até hoje para a nossa educação. Muita paz, muito obrigado. E feliz Dia das Mães!